Olá pessoal, bem nessa aula eu vou fazer uma breve introdução à epistemologia do Karl Popper, né? Popper tem uma produção vastíssima e é reconhecido por muitos como um dos mais influentes pensadores, filósofos do século XX, né? Então seria preciso muitas outras aulas para cobrir algo que fosse além do que uma introdução, né? Bem, mas quem foi então Karl Popper? Popper nasceu em 1902 e morreu em 1994, aos 92 anos de idade. Ele faleceu na Inglaterra, né, mas ele nasceu na Áustria. Ele migrou nos anos 30 fugindo do nazismo. Inicialmente ele foi para a Nova Zelândia, depois ele se estabeleceu na Inglaterra. Tá? E lá ele lecionou na Escola de Economias, né, da Inglaterra, onde ele foi professor de filosofia da ciência. Também deu aula no ensino médio de física e matemática, que é um fato interessante sobre esse autor. E a partir mais ou menos da década de 30, de 1930, que ele passou a se dedicar à lógica da ciência, propriamente dita, né? Então, a filosofia do Popper é conhecida pelo termo, né, racionalismo crítico, que a gente vai entender aos poucos ao longo da aula, mas se ocupa principalmente com questões relacionadas à teoria do conhecimento, que é essa área que a gente chama de epistemologia. Ainda quando ele estava na Áustria, né, em 1934, ele publicou o primeiro livro dele, que é esse que eu estou mostrando aqui, que é a Lógica da Pesquisa Científica, no qual ele criticou fortemente o positivismo lógico do Círculo de Viena, né, que em linhas gerais defendia que apenas as declarações que eram possíveis de serem verificadas através da observação direta ou da prova lógica que seriam significativas, né? É o que a gente chama de verificacionismo. Esse era mais ou menos o que eles chamavam de critério da demarcação entre ciência e pseudociência à luz do Círculo de Viena, do positivismo lógico. Então, era ciência, era considerado uma teoria científica aquilo que poderia ser verificado pela experiência direta. Então, ele criticou isso e defendeu que todo conhecimento ele é falível e corrigível. Então aí que vem o termo falsificacionismo, né? Além dessa obra, Popper ele publicou várias outras obras, aqui eu trouxe duas, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos e A Miséria do Historicismo, né? Nessas obras ele transpõe esse conhecimento de epistemologia para o campo da ação política, né? Então ele pensa como todo conhecimento ele é imperfeito, ele é falível, como ele defendia, né? Estando sempre sujeito a críticas e revisões, qualquer mudança que fosse social deveria ser feita nessa perspectiva de uma maneira gradual, para que os erros pudessem ser corrigidos aos poucos, né? Sem grandes danos. Então, a ideia utópica de uma sociedade perfeita, atingida através de uma revolução social, né, ela é rechaçada por Popper. Então vejam que ele é um liberal de carteirinha e um crítico ferrenho ao marxismo, por exemplo. Então ele transpõe esse pensamento epistemológico dele para o campo da política. Aqui a gente não vai falar muito, a gente não vai falar nada, na verdade, sobre essas obras com viés mais político. A gente vai focar na teoria epistemológica dele. Bem, eu dividi essa nossa aula em 4 partes, tá? E antes de falar propriamente da epistemologia do Popper, eu achei que seria pertinente que nós falássemos um pouco sobre o que acontece antes de Popper, muito antes mesmo, né? Então, o que se pensava sobre teoria do conhecimento, quais eram os paradigmas de ciência antes de Popper, tá? Porque parte desses argumentos que aparecem justificam, né, a teoria que ele constrói, a epistemologia que o Popper constrói. Então, em grande parte, ela é uma resposta, uma crítica ao paradigma da ciência moderna e ao que os cientistas, né, acreditavam e até hoje, em certo grau, acreditam sobre o que é ciência. Então, eu vou falar um pouco sobre antes do que aconteceu antes de Popper, para contextualizar bem a chegada dele. Depois eu vou falar do falsificacionismo, ou falseacionismo, o método hipotético dedutivo que ele propõe como método
científico, né? Um método científico, e o problema da demarcação, que, digamos, foi a grande questão pela qual ele se debruçou, que é tentar definir como que a gente pode distinguir aquilo que é científico daquilo que é pseudocientífico, metafísica. Né? Então, esse é o panorama. Começando então pelo antes do Popper, eu vou falar basicamente duas partes, que é o paradigma da ciência grega, que é onde se diz que iniciou a filosofia ocidental, o pensamento ocidental, e depois o paradigma da ciência moderna. Bem, o que a gente chama então de paradigma da ciência grega, ele perdura basicamente do século VI a.C. até a Revolução Científica Moderna, que acontece em meados do século XVI. Então, são muitos séculos aí, né? Então, esse pensamento, ele perdurou na Idade Média e tal, foi paradigmático durante todo esse tempo. E esse paradigma, ele surge principalmente com a ruptura com a mitologia. Com a ruptura com a mitologia. Ou seja, na passagem do mitos para o logos. Então, pensamento mítico para o pensamento racional. Então, esse novo pensamento filosófico que surge nessa época, ele possui algumas características centrais, né, que rompem com a narrativa mítica, que são, eu trago aqui, por exemplo, o primeiro, que é a noção de physis, que é de onde vem a palavra física, né, que é a noção de natureza. Tá? Então, os filósofos passam a se preocupar com fenômenos da natureza, da physis. Esse termo physis ele tem outros significados também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que a ideia de natureza já passa o que nós gostaríamos. A outra questão é a questão da causalidade, que é interpretada em termos estritamente naturais. Então, a causa das coisas, dos fenômenos, é interpretada estritamente no mundo natural. A causa do que acontece não é mais devida aos deuses, né, como antes era no pensamento mitológico, como na imagem que eu trago, num quadro que eu trago, que é famoso, que ali a gente tem o deus Cronos, né, que é o deus que controla o tempo, comendo um de seus filhos. E as causas das coisas que aconteciam no mundo, né, eram atribuídas aos deuses, geralmente. Então, ao passar por o pensamento do Logos, né, a causalidade ela passa a ser interpretada em termos estritamente naturais. A outra questão é o conceito de arqué, que aparece. Então, como a gente começa a passar a investigar a natureza por ela mesma, né, eles começaram a se perguntar qual que é o elemento primordial. Isso é arqué, o elemento primordial de onde tudo se origina. Essa é uma questão crucial para os filósofos chamados pré-socráticos, né? Que é descobrir o elemento primordial, a origem de tudo. Tá? E aí vem também a questão da concepção de cosmo, né? Que em grego significa um universo racionalmente ordenado. O significado desse termo cosmos para os gregos, né, desde o período, é relacionado diretamente com a ideia de ordem, harmonia e beleza. Né? Já que a beleza, né, ela resulta da harmonia das formas, né, daí aliás o termo cosmético, por exemplo. Então tem uma grande preocupação com entender esse universo racionalmente ordenado. Um quinto ponto é o logos, como uma racionalidade desse cosmos, né, e como explicação racional. Então, como eu falei antes, a explicação a gente passa, né, numa explicação em termos de os deuses, né, fizeram isso ou fizeram aquilo, para razão, né, apelar para a razão, um pensamento racional ligado ao mundo natural. E o último ponto é um caráter crítico dessas teorias, né, que elas eram sujeitas à discussão e reformulação. Já era comum, então, nessa época, os filósofos estimularem a crítica às próprias teorias. Para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui alguns filósofos
pré-socráticos, que são divididos em dois grupos: os monistas, que são os que acreditam que a arqué, né, a origem de tudo, o elemento primordial, é um só, e os pluralistas, que acreditam que existem vários elementos que compostos, né, formam essa arqué. Tá? Então, esses pré-socráticos, eles também são conhecidos como naturalistas, né, pelos motivos que eu já comentei. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, Tales, que é o famoso Tales de Mileto, que é considerado por muitos o primeiro cientista, o primeiro filósofo conhecido, né, e com registros, né, da existência. E para o Tales, o elemento primordial, a arqué dele, era a água. Tá? E aí nós temos o Anaximandro com Apeiron, que em uma tradução seria algo indeterminado, né? Indeterminado seria uma tradução. O Anaximenes, que é discípulo do Anaximandro, que coloca o ar infinito como arqué, e o Heráclito, que é famosíssimo, que coloca o fogo como arqué. O Heráclito é importante porque ele é o filósofo da mudança, né? Ele fala que tudo muda o tempo todo. E isso vai ter consequências para o pensamento de Platão, para o pensamento de Aristóteles também, né? Porque eles vão entrar numa questão epistemológica interessante que parte do pensamento do Heráclito, que é: se tudo muda o tempo todo, como que a gente pode conhecer as coisas em essência, a verdade sobre as coisas? Se o que já passou, passou, né? E a gente muda o tempo todo, as coisas mudam o tempo todo, como que a gente pode conhecer a verdade? Então esse é um problema que tanto Platão quanto Aristóteles se envolveram, se debruçaram, e partiu, né, do filósofo do Heráclito. Dentro dos pluralistas nós temos um Empédocles, que traz os 4 elementos, né, terra, água, fogo e ar, que depois até influencia toda a física aristotélica, que é explicada em termos desses 4 elementos. O Anaxágoras, com as raízes ou sementes, e o Leucipo e o Demócrito, que são os primeiros atomistas com a ideia de átomo, que aqui ainda tem uma ideia diferente da que a gente tem hoje, de algo indivisível. Né? Além desses que eu citei, a gente pode destacar os pitagóricos também, né? que consideravam a arqué os números também. Influencia bastante a filosofia do Platão, por exemplo. Passando então para o Platão, Platão é considerado pelo Popper o primeiro epistemólogo pessimista. Ele diz que Platão traz a primeira epistemologia pessimista. E isso é explicado em termos dessa alegoria da caverna, que talvez vocês já conheçam, né? Eu vou falar em linhas gerais, mas vocês procurarem, né, na internet, vocês vão ter mais detalhes sobre ela. Mas a ideia geral da alegoria da caverna, que é para ilustrar o que o Platão chama de teoria dos dois mundos, né, é o seguinte: existem pessoas que foram acorrentadas numa caverna, desde criança, né, desde que nasceram. Eles nunca conheceram outro mundo, então eles são acorrentados pelo pescoço, pelas pernas, eles não conseguem se virar, eles só conseguem olhar para uma parede. Né, e essa parede eles veem sombras que são feitas, né, pelas pessoas que passam ali atrás daquele muro ali, né, nessa imagem. E o fogo, né, é a luz que possibilita que essas sombras sejam formadas. Então, para as pessoas que estão dentro da caverna, a única realidade que existe são aquelas sombras. Para eles, aquilo é a realidade e eles não conhecem outra coisa. Então, eles só conhecem as sombras. E o que acontece é que dessas pessoas que estão presas é retirado à força, porque não sabia que tinha outro mundo, né? A pessoa não quer sair dali, porque aquilo é o mundo dela. Então essa pessoa é retirada à força e levada para fora da caverna, que seria o mundo real. E aí ele tem todo é ofuscado, né, pelo sol, desconforto, né? E depois as coisas vão se ajeitando, vão ficando claras. Ele começa a entender o que de fato eram aqueles objetos que ele só via sombras.
Então ele começa a perceber a realidade das coisas, e isso para o Platão ele divide então entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível, nós, nessa alegoria, somos os prisioneiros da caverna, e o conhecimento está fora da caverna. Então, nós vivemos dentro da caverna, e o acesso ao verdadeiro conhecimento está fora da caverna. Só para terminar a história, essa pessoa que ficou fora da caverna, ela resolve voltar porque ela se sente na obrigação de contar para os outros a verdade, né? E o final é trágico porque ele chega lá para contar para os outros matam ele, não acreditam nele, matam ele, né? Então, mas enfim, a ideia que está nessa alegoria é o seguinte: existe então um mundo dentro da caverna, que é o mundo sensível, no qual nós estamos, que a gente consegue captar através da visão, né, do olfato, etc. E fora da caverna está um mundo inteligível, o mundo das ideias e das formas. Dentro da caverna temos o mundo então dos sentidos, que ele é mutável, como já afirmava Heráclito, né? E no mundo das ideias nós temos aquilo que é imutável, é eterno. Tá? Fora da caverna, dentro da caverna nós temos o doxa, a opinião, e fora da caverna nós temos a episteme, que é o conhecimento. Dentro da caverna nós temos sombras, então ilusões, objetos sensíveis às crenças, e fora da caverna nós temos os objetos matemáticos, conhecimento matemático, as ideias, os conceitos. Então aqui vejam que nós já temos uma demarcação. De um lado a falsidade, a doxa, do outro a verdade, a episteme. E vejamos que mais tarde Popper se debruça em um problema similar a esse, que é o problema da demarcação entre ciência e pseudociência. Então, pegando essa ideia da teoria dos dois mundos, né, da alegoria da caverna, Platão traz uma questão que é importante, que é como que nós podemos então conhecer a verdade. Como que nós podemos conhecer o que está fora da caverna, o mundo das ideias? E a resposta que Platão dá a isso é que é o que ele chama de anamnese, ou teoria da reminiscência, que, em outras palavras, é recordar, reconhecer, né? Então, a ideia de que conhecer é recordar. Para Platão, o espírito humano ele já participou do mundo das ideias. Então, para ele, conhecer é recordar. E isso ocorre através da matemática, do processo dialético. Então, a verdade, ela está dentro de nós, tá? E nós temos que recordar. E isso ocorre, né, através do processo dialético e tal. Popper argumenta até no livro Conjecturas e Refutações que essa ideia de anamnese, que consiste então em poder ver a natureza genuína das coisas que conhecíamos antes de nascer, é a base, por exemplo, da teoria da indução, que a gente vai ver mais tarde, do Aristóteles e do Bacon também, que é o criador, digamos assim, do método científico moderno, né? E aí ainda temos, né, talvez um dos mais importantes filósofos para a ciência, né, que é o Aristóteles, que por Aristóteles, ele foi discípulo de Platão, né, e foi radicalmente contrário a algumas ideias do Platão, mas para ele o cosmos ele era perfeito, finito e ordenado. Então ainda tem a questão da Terra, né, que ela ocupava o centro do universo, então tem toda a teoria que a gente já discutiu, tem uma outra aula sobre a física, né, aristotélica, dos quatro elementos e tal. E para ele há ordem e regularidade nos fenômenos naturais. Essa é a primeira ideia dele. Então Aristóteles ele nega a separação do mundo real do mundo das ideias. Essa é a principal distinção dele do Platão. Para o Platão existem dois mundos, o mundo das ideias, das formas e o mundo dos sentidos. Para Aristóteles não existe essa separação, tá? Então ele rompe com o pensamento de Platão e ele vai defender as ciências empíricas, da experiência, enquanto que Platão defendia a ciência matemática, por exemplo.
Aristóteles vai defender a verdade no âmbito imanente, a verdade aqui, na Terra, no mundo sensível, enquanto que Platão defendia a verdade no âmbito transcendente. Para o Aristóteles, essa verdade ela é atingida de uma maneira analítica, através da análise minuciosa da natureza. Para o Platão era através da dialética, por exemplo. E para Aristóteles nós temos também a sistematização estável e analítica, né? Já para o Platão é um discurso aberto e dialógico. E essa frase, claro que tanto a teoria do Platão quanto a de Aristóteles tem muitos outros fatores que poderiam ser explicitados aqui, mas para o ponto que a gente quer chegar, essa frase do Aristóteles resume bem, ó, ela é famosíssima. Nada há no intelecto que antes não tenha estado nos órgãos dos sentidos. De novo, nada há no intelecto que antes não tenha estado nos órgãos dos sentidos. Então Aristóteles entendia que as regularidades do mundo, do universo, elas podem ser captadas pelos sentidos, por meio da observação. E essa ideia perdura até hoje no conhecimento, né, comum, assim, digamos, da ciência. Bem, o paradigma então da ciência grega ele perdura, como eu havia dito, antes do século VI a.C., até a Revolução Científica Moderna no século XVI. Então, falando um pouquinho dessa concepção de ciência moderna, né, do paradigma da ciência moderna, ela tem 4 características principais, esse paradigma da ciência moderna, que é o infalibilismo, tá? Que é a ideia de que a ciência ela é infalível, então que é possível atingir a verdade, as teorias científicas elas são infalíveis. A outra questão, outra característica importante, bem aristotélica, é a observação. Então, para a ciência moderna, para conhecer a verdade, a natureza, partia-se da observação. Então, tanto que o método científico, o primeiro passo dele é a observação neutra, né, livre de crenças e outras coisas que atrapalhariam o intelecto. Outra característica também é o indutivismo, que é esse processo lógico pelo qual a ciência passa, segundo essa perspectiva, que é a partir de situações particulares em uma diversidade de situações para generalizações. Então, eu parto de particulares para gerais, sentenças particulares, observações particulares para enunciados gerais, teorias generalistas, né? E, por fim, a última característica que é o cientificismo, tá? Que é uma ideia de que é mais ou menos uma crença cega na ciência, né? A ideia que a ciência tem poder ilimitado, que ela pode resolver todos os problemas da sociedade. Então, é como a gente chama, né? Tem a ideologia da ciência, que é essa crença cega na ciência, e a mitologia da ciência, que é entender a ciência com poder ilimitado sobre as coisas naturais e sobre o próprio homem, né? Então, há, na verdade, aí uma substituição de Deus pela ciência. Esse caráter, né, cientificista, ele aparece bem, não sei se vocês já viram, já leram, né, o conto do Machado de Assis, que é o alienista, né, do Machado de Assis. Nesse conto, o Simão Bacamarte, que é um cientista, ele chega numa cidadezinha e começa, se intitula o cientista, a ciência, né, e começa a classificar as pessoas como loucas e coloca elas num hospício que ele cria. Então chega um ponto que ele coloca toda a cidade dentro do hospício. E quando pergunta para ele por que ele fez isso, a resposta dele diz: ciência é ciência. Essa é a característica do cientificismo, não precisa responder isso. Ciência é ciência. Então é uma substituição de Deus pela ciência. Né? Então isso aparece em Nietzsche, quando ele fala que Deus está morto.
próprio Popper fala que Bacon substituiu Deus pela ciência, então essa é uma característica forte do cientificismo. E o Popper e outros pensadores contemporâneos da ciência contemporânea, eles, através do falsificacionismo, eles rechaçam essas 4 características, eles criticam fortemente essas 4 características do paradigma da ciência moderna. Então, uma questão forte ainda do paradigma da ciência moderna, então, é a ideia do empirismo indutivismo, né, que é um método da ciência. Segundo essa epistemologia empirista indutivista, que a gente chama, o conhecimento em geral, né, e o científico em especial, ele tem base segura na observação e na experimentação. Tá? Ele tem uma origem fortemente aristotélica, como a gente já comentou, e fala que um método científico ele é considerado uma base segura para definir o que é ciência, né, e conhecer as coisas como elas são, né, a verdade absoluta das coisas. Aqui eu coloquei um exemplo de o que seria o método científico que a gente encontra. Esse aqui já está moderno, né? Não é bem como Bacon propôs primeiramente, mas ele traz alguns passos, né, que todos os cientistas passariam supostamente. Então aqui ele já está numa versão moderna, que o primeiro passo seria a observação, cuidadosa, repetida, crítica e neutra, né? Depois a formulação de hipótese, a experimentação, né, que tem esse caráter indutivo, medição, estabelecimento de relações, conclusões e estabelecimento de leis e teorias gerais, enunciados universais que expliquem os fenômenos. Então, esse método científico ele também é conhecido, né, como método empírico indutivista e ele é rechaçado por Popper e por outros epistemólogos. A indução, para ficar mais claro, ele é esse processo que conduz então de enunciados observacionais singulares até enunciados universais. Tá? Um exemplo aqui que eu trouxe, a base indutiva qual seria? Foi observado em diversos locais da Terra, durante um longo período de tempo, que o Sol nasce, eleva-se acima do horizonte a cada 24 horas aproximadamente. Então, a generalização que vem com isso é o Sol nascerá a cada 24 horas aproximadamente. Um outro exemplo famosíssimo, escrito por Popper, é dos cisnes, né? Então, eu observo um cisne A é branco, o cisne B é branco, o cisne C é branco, o cisne D é branco, e eu observo em vários lugares diferentes, sobre várias condições, e concluo, tenho uma generalização que é todos os cisnes são brancos. Isso é um argumento indutivo. E segundo essa concepção moderna de ciência, a ciência é feita através desse método empírico indutivista. Mas quais são os problemas, então, com esse empirismo indutivismo? E aqui alguns argumentos já aparecem no próprio Popper, mas não só com ele, né? A questão é que a indução ela não se sustenta logicamente. Esse é um argumento trazido pelo Popper, inclusive. Quer dizer, nós podemos chegar a uma conclusão falsa a partir de premissas verdadeiras. Então, no exemplo do cisne, não importa quantos cisnes brancos eu observe, eu sempre posso, em algum momento, observar um cisne preto. E aí a minha generalização vai por água abaixo. Ela se torna falsa. Né? Um outro exemplo que o Popper traz, que é até em forma de brincadeira, é o peru indutivista. Né? O peru indutivista, inclusive, virou o nome de um time de futebol que a gente teve no mestrado. Mas no peru indutivista a história é a seguinte: nasce um peru, que é um peru indutivista, ele vai para uma fazenda e ele começa a observar que todos os dias, às 10 horas da manhã, ele era alimentado. Então ele observa isso, passa um mês, ele vê todos os dias
ele é alimentado, então ele tem um número grande de observações, isso é importante para a indução, e ele começa a ver em diferentes condições. Então ele vê que mesmo quando está chovendo, ele é alimentado às 10 horas, quando é feriado, ele é alimentado às 10 horas. Então, independente da condição, ele é alimentado às 10 horas. Então, no dia 24 de dezembro, o Peru ele conclui que ele sempre será alimentado às 10 horas da manhã. Só que no dia 25, no Natal, ele é degolado, né? Então, a indução vai por água abaixo. Outro problema do empirismo e indutivismo é que nós não podemos confiar plenamente nos nossos sentidos. Então, a observação ela não é 100% confiável. Aqui tem alguns exemplos de ilusões, né? No primeiro exemplo, a gente tem são linhas que são paralelas, mas não parecem ser paralelas, parece que elas vão afunilando, né? Dependendo como a gente olha. Mas se olhar com cuidado, se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que elas são todas linhas paralelas. O desenho de baixo ali também é uma brincadeira, dependendo da forma que eu olho, eu vejo um coelho ou um pato. A mesma coisa no terceiro desenho, que dependendo da forma que eu olho, eu vejo uma moça jovem de costa, né? Ou uma senhora idosa de perfil. Então, é só para mostrar, né, ilustrar que os nossos sentidos eles nos enganam. Então, essa ideia de observação, pela observação, as pessoas veem coisas diferentes, né? E associado a isso, a outra questão é que a observação ela não é neutra. Então, no exemplo que eu trago aqui, na primeira imagem, o que vocês veem na primeira imagem? Um leigo, como eu, vai ver uma imagem acinzentada, né? Pode até achar alguma explicação para os desenhos, mas uma pessoa que tem uma educação em neurofisiologia, por exemplo, né, vai ver que isso aí é uma sinapse e vai nomear cada parte da sinapse. Ali tem vários elementos que eu desconheço. Né? Então, vocês veem que essa é uma amostra, né, de que a observação ela não é neutra. Ela pressupõe uma teoria. Isso é um argumento fundamental da epistemologia do Popper e de outros contemporâneos, que a observação ela não é neutra. Ela pressupõe teoria. Mesmo no caso que eu coloco ao lado ali, que seria uma observação das crateras da Lua com um telescópio, essa observação ela também pressupõe teoria. Porque para eu entender, para eu enxergar essas crateras, confiar nessas crateras, eu tenho que confiar no meu instrumento que está baseado na teoria óptica. Então a minha observação, de novo, né, pressupõe teoria. Esse instrumento ele é construído de acordo com certa teoria, a ótica nesse caso. Então a gente só pode aceitar os resultados dessa observação telescópica se nós confiarmos na ótica. Então é preciso aprender a ver. Essa é a ideia. Bem, aqui encerra essa parte, né? Com a ideia que a gente pegou aqui. Primeiro que a questão dos naturalistas pré-socráticos e a preocupação deles em explicar o mundo, né, pela própria natureza e essa ruptura com o mito. O início, então, de uma epistemologia pessimista com Platão. Por que pessimista? Porque nem todos teriam acesso ao mundo das ideias. Só poucos têm acesso ao conhecimento verdadeiro. A importância dos sentidos, né, em Aristóteles, que permeia nossas ciências empíricas até hoje, em Bacon, né, posteriormente, que aparece fortemente então com o método empírico indutivo. E por fim, que a gente viu, que já não é bem antes de Popper, já é junto com Popper, digamos assim, que é essa insustentabilidade do empirismo e indutivismo, por essas três razões que eu apresentei antes para vocês. Então, o próximo ponto que a gente vai tratar é esse paradigma, né, do falsificacionismo, a ideia do falsificacionismo, proposta por Popper.
e ali eu vou dividir minha fala basicamente em explicar um pouco da natureza da ciência, dessa perspectiva falsificacionista, e a ideia do racionalismo crítico defendida por Popper. Bem, a ideia que está por trás do falsificacionismo é que somente a falsidade de uma teoria pode ser provada, nunca a sua veracidade absoluta. Então, se não podemos provar que uma teoria é verdadeira, podemos provar que ela é falsa. Então, na visão do Popper, não existe verdade absoluta. A gente pode provar que a teoria é falsa, mas nunca que uma teoria é verdadeira. Não existe verdade absoluta para Popper. Tá? Assim, então, o único papel do cientista é buscar a falsidade das teorias. O cientista ele deve estar preocupado, então, não com a justificação da teoria que ele criou, com a verificação da teoria que ele criou, mas com possíveis maneiras de refutá-la a partir da experiência. Esse é o papel do cientista. Tá? Quando a teoria ela resiste, então, a sucessivas tentativas de refutação, ela passa a ser o que a gente chama de corroborada. Então, vejam, na perspectiva popperiana, as teorias elas têm caráter aproximativo, provisório. A ciência não é infalível. Lembra da característica do paradigma científico moderno de infalibilidade? Aqui a gente quebra com isso. A ciência não é infalível. A ciência não é infalível, então, como defendiam os positivistas. E aí que vem o termo, então, falsificacionismo. A ciência está sempre aberta à refutação. Essa é a ideia do falsificacionismo. Então, sobre a natureza da ciência, uma questão importante é que a teoria ela antecede a observação. A teoria ela antecede a observação. Toda observação, como a gente viu antes, ela está carregada de pressupostos teóricos. O observador ele nunca é uma tábula rasa. Tá? E outra questão que Popper traz é que as teorias elas são sempre conjecturas, são hipóteses. Né? Nas palavras do Chalmers, ele explica, né, conjecturas, então, né, são suposições criadas livremente pelo intelecto humano no sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo. Mas, em linhas gerais, nós podemos pensar que teorias são conjecturas, hipóteses, falsificáveis. Né? E aí, o Popper traz duas teorias que se contrapõem. A teoria do holofote, né, que é a ideia que eu trouxe ali no início, né, de o observador não é tábula rasa, que toda observação é carregada de pressuposto. Na teoria do holofote, a gente fala então que os pressupostos iluminam a natureza. Aquilo que o observador quer observar. Então, os pressupostos iluminam, né, como um holofote, a observação, a natureza. E ele apoia então essa teoria do holofote, ele traz essa teoria do holofote, em oposição à teoria que ele chama do balde, né, a teoria do balde, que é a ideia de que o conhecimento ele é acumulativo, ele vai enchendo um balde, né, indefinidamente. Essa ideia é rechaçada por Popper. Além disso, né, falando do racionalismo crítico, é aquela ideia que as teorias são sempre conjecturas, então, provisórias, tentativas de soluções, e estão sempre sujeitas a refutações. E essas refutações, elas aparecem no sentido, então, de buscar verdades objetivas. Há, nesse sentido, então, um progresso científico. O cientista propõe conjecturas que passam por tentativas de refutação, e aquelas que sobrevivem a essas refutações perduram e são corroboradas, mas nunca são definitivas. São sempre provisórias. Então, as teorias científicas são sempre provisórias.
Um cientista, então, ele deve fazer afirmações que possam ser testadas rigorosamente pela observação e experimentação. Por exemplo, uma teoria científica nessa perspectiva, ela pode ser refutada por uma única observação negativa. Mas nenhuma quantidade de observações positivas vai poder, né, pode garantir que a veracidade de uma teoria científica seja eterna e imutável. Então, basta uma observação negativa para colocar a teoria por água abaixo. E não importa quantas observações que sejam positivas a teoria colecione, né? Então, e tem uma questão interessante aqui, uma frase do Popper, que diz o seguinte: é verificando a falsidade de nossas suposições que de fato entramos em contato com a realidade. Então, o Popper, apesar de não concordar que exista verdades absolutas, apesar de entender que a realidade ela não é exposta a nós de forma crua, ele acredita que há uma realidade. Ele é um realista. Tá? E ele acha que esse processo que passa por conjecturas e refutações aproxima as pessoas, né, os cientistas, à verdade. Então, ao propor conjecturas e tentar refutar elas, e o momento que ela vai sobrevivendo, ela vai conseguindo lidar com essas tentativas de refutação, ela está se aproximando da verdade. E quando, porventura, uma teoria ela é falsificada, outra pode surgir que consiga dar conta dessas tentativas de refutação que a anterior não dava. E nesse processo, o Popper entende que a gente vai chegando mais próximo da natureza, da verdade, da realidade, mesmo que a gente nunca possa alcançá-la. Esse é um aspecto importante da teoria do Popper. Para vocês terem uma noção de diferentes perspectivas, por exemplo, o ceticismo, que é uma postura filosófica, ele elege a dúvida, né? Coloca tudo em dúvida. Não existe certeza ou verdade absoluta. Por outro lado, né, o dogmatismo, que a gente pode dizer que está bem ligado com aquela postura cientificista do paradigma da ciência moderna que nós discutimos antes, ele acredita que há uma verdade alcançável e ele acredita na certeza para alcançar essa verdade. Já o falibilista, onde o Popper se encontra, ele acredita que há uma verdade, mas ele elege a crítica, por isso racionalismo crítico. Ele elege que deve-se sempre criticar a observação, né, a teoria, e assim nos aproximamos da verdade. Então ele está ali colocando tanto a verdade como algo importante e a dúvida também como algo importante. Então, nós podemos dizer que apenas a falsidade de uma teoria ela pode ser provada e a ciência funciona, né, a partir de conjecturas e refutações. Então, as teorias são sempre provisórias, falíveis, são conjecturas, sempre sujeitas a refutações. Então, é a partir do falsificacionismo que Popper critica o empirismo indutivismo que a gente viu antes, né? E ele propõe o método hipotético dedutivo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre a lógica dedutiva, em oposição à lógica indutiva, e também o falsificacionismo, a questão do falsificacionismo e o progresso. Tá? É importante a gente ressaltar que, para o Popper, não é papel da lógica fazer uma reconstrução racional das fases que conduzem ao conhecimento científico. Não há caminho que seja estritamente lógico que conduza à formulação do conhecimento científico. Muitas vezes esse conhecimento científico ele é inspirado, por exemplo, por teorias metafísicas. Então, para o Popper, não é papel da filosofia da ciência reconstruir, por exemplo, a inspiração do cientista.
A questão é discutir como que as teorias são testadas. A lógica de como uma teoria sobrevive em detrimento de outra. Não o que passa na cabeça do cientista quando ele está tendo uma nova ideia. Não é esse o papel da filosofia da ciência na visão do Popper. Né? E um exemplo de como que a metafísica ela pode inspirar, né, as teorias científicas aparece na Revolução Copernicana. O Copérnico ele teve a ideia de colocar o Sol como centro em vez da Terra, né? Não porque ele teve acesso a novas observações astronômicas, mas isso foi devido à interpretação de fatos, né, à luz da concepção semi-religiosa neoplatônica que ele tinha. Né? Para os platônicos e neoplatônicos, o Sol era o astro mais importante. Tanto que na alegoria da caverna, quando o sujeito é retirado da caverna, ele tem contato com o Sol, que ofusca a visão dele, e é a verdade, ele é a verdade absoluta, né? Então, essa ideia de o Sol ser o astro mais importante influenciou então uma ideia metafísica, não baseada em observação, influenciou Copérnico nessa, nessa empreitada, né? Nessa conjectura que ele formou. Isso tudo bem, Popper não vai negar algo desse tipo e ele, inclusive, não vai dizer que os outros tipos de conhecimento que não são científicos não são importantes. Ele só quer desvendar, né, colocar qual que seria a lógica da pesquisa científica. Né? Outro exemplo, seguindo essa ideia, foi o próprio Kepler, que foi um seguidor do Copérnico, né? E estava, né, imerso nesses ensinamentos astrológicos. E Kepler ele procurava descobrir a lei aritmética que estava subjacente à estrutura do mundo. Não é um misticismo dos pitagóricos, né, dessa ideia arqué dos pitagóricos era o número, então era uma crença de que o número estava subjacente ao universo. Uma crença, novamente, metafísica, a gente não observa o número na natureza. Então, a lógica dedutiva, só para ter uma noção, seria a ideia de tu passar de hipóteses, afirmações mais gerais e concluir coisas particulares, tá? A gente vai ver exemplo daqui a pouco, mas as características então dessa lógica dedutiva, e são importantíssimas as características para entender o falsificacionismo, é que a lógica dedutiva ela é, primeiro, transmissora da verdade, segundo, retransmissora da falsidade e não transmissora da verdade. Como assim? Bom, ela transmite a verdade das premissas para a conclusão, ou seja, sendo verdadeiras as premissas de um raciocínio dedutivo, necessariamente a conclusão é verdadeira também. Tá? Segundo, ela retransmite a falsidade da conclusão para as premissas. Ou seja, se uma conclusão no raciocínio dedutivo ela é falsa, então uma ou mais premissas também tem que ser falsa. E por fim, ela não retransmite a verdade da conclusão para as premissas. Ou seja, sendo uma conclusão de raciocínio dedutivo verdadeira, poderão ser falsas uma ou mais premissas. Tá? Vamos ver exemplos disso para ficar mais claro. Um exemplo que ela é transmissora da verdade. Tá? Nós temos ali, letra A, premissa maior. Todos os metais são condutores elétricos. B, premissa menor. O cobre é metal. C, conclusão. O cobre é condutor. Então, se as minhas premissas elas são verdadeiras, como nesse exemplo, essa verdade ela é transmitida para a conclusão. Essa é uma característica do raciocínio dedutivo, que é bem diferente do indutivo, né? Então, se as minhas premissas são verdadeiras, a minha conclusão também é verdadeira. O segundo exemplo agora da retransmissora como
considerando, né, a lógica dedutiva retransmissora da falsidade, é o seguinte. Premissa maior, todos os metais são condutores elétricos. Premissa menor, o vidro é metal. Conclusão, o vidro é condutor elétrico. Então, vejam que a conclusão, ela pode ser, ela é falsa, né? E se a conclusão é falsa, alguma das premissas anteriores, ou todas, tem que ser falsa também. Então, ela retransmite a falsidade. Imaginem que as minhas premissas são as minhas teorias, minhas conjecturas. Então, eu faço conjecturas. O que isso está me dizendo? Se eu tiver uma coisa que... Se minha conclusão, minha observação lá, meu teste, né, ele é falso, então quer dizer que a minha teoria é falsa. Esse é o falsificacionismo. Se a minha conclusão, meu teste lá, meu empírico, ele é falso, a minha teoria é falsa. Ou algum aspecto dela é falso. É isso que está dizendo. E o exemplo da última, não retransmissora da verdade, é o seguinte. Premissa maior, todos os metais são condutores elétricos. Premissa menor, o carvão é metal. E a conclusão, o carvão é condutor elétrico. Então ela não é retransmissora da verdade. O que isso significa? Notem que a conclusão é verdadeira. O carvão é condutor elétrico. Mas eu tendo a conclusão verdadeira, quer dizer, o que eu observei lá na natureza é verdadeiro, não quer dizer que a minha premissa seja verdadeira. Então não importa quantas verdades eu encontre para verificar minha teoria. Ela sempre pode ser falsa. Mas como a gente viu na anterior, se a minha conclusão for falsa, aí eu posso dizer que a minha teoria é falsa. Então basta uma observação, algo que elimine, né, que acabe com a minha teoria. Se a minha observação for mostrar que é falsa, a minha teoria é falsa. Agora, se minha observação mostrar que a teoria é verdadeira, ela só foi corroborada. Mas eu não posso dizer que a minha teoria é com certeza verdadeira. Bom, vamos ver esse exemplo agora aqui. Então, a hipótese, na letra A, que é a seguinte. A velocidade de queda de um corpo é proporcional ao seu peso. Eu tenho uma condição inicial, na letra B. O tijolo ele é mais pesado do que uma pedra pequena. Ambos são abandonados simultaneamente a 2 metros acima do solo. E aí eu tenho uma conclusão. O tijolo atingirá o solo antes da pedra. Então, na perspectiva do falsificacionista, no método hipotético dedutivo, as conclusões então, elas são confrontadas com os fatos. Então, essa conclusão ela é incompatível com os fatos ou ela é compatível com os fatos. No primeiro caso, em que ela é incompatível com os fatos, como a lógica dedutiva ela é retransmissora da falsidade, lembra? No mínimo, uma das premissas é falsa. Se as condições iniciais forem verdadeiras, então a teoria é falseada. Então, se a minha observação ela é incompatível com a minha conclusão, alguma das minhas hipóteses iniciais, né, uma das minhas premissas, ela tem que ser falsa. Então, a minha teoria é falseada. No segundo caso, em que os fatos são compatíveis com a conclusão, aí eu tenho essa questão. Como a lógica dedutiva ela é não retransmissora da verdade, a teoria ela não é necessariamente verdadeira. Então, na terminologia do Popper, a gente fala que a teoria foi corroborada. Ela passou por esse teste empírico, mas eu não posso dizer que a teoria ela é verdadeira. Então, se a minha observação é compatível com os fatos, isso não quer dizer que a minha teoria é verdadeira. Só quer dizer que ela foi corroborada. Então, a partir dessas ideias centrais, que a maioria nós já comentamos aqui, por exemplo, nenhuma teoria pode ser verificada experimentalmente. Pode ser verificada, né? Não é possível chegar a generalizações a partir de observações particulares.
que é o problema da indução, do cisne, do peru indutivista. Os fatos nunca podem provar que uma teoria é verdadeira, porém podem falseá-la, que é o que a gente estava vendo antes. Os fatos elas podem falsear uma teoria, mas nunca afirmar, né, que uma teoria é verdadeira. E por fim, o que caracteriza então o conhecimento científico é a possibilidade de se provar que uma teoria está errada. Esse é um ponto importantíssimo. O que caracteriza o conhecimento científico segundo a visão do Popper? É a possibilidade de provar que uma teoria está errada. Então, a partir dessas ideias, Popper ele propõe o método hipotético-dedutivo, que tem, em linhas gerais, essas 4 etapas, digamos assim. A primeira etapa é o problema. Lembra que no método empirista-indutivista, a primeira etapa é a observação. Aqui não, aqui parte-se de um problema. Esse problema, vou fazer uma ressalva aqui, ele pode ser oriundo de uma observação. Mas aí lembrem, né, que a observação ela pressupõe teoria. Geralmente esses problemas que o Popper se refere são problemas em alguma teoria que foi falsificada, surgiu um problema. Esse é o problema que ele fala. Então, a primeira parte é o problema, em seguida, hipóteses falsificáveis. Então, se eu coloco uma hipótese que não é possível ser falsificada, já encerra por aí. Então, as hipóteses elas precisam ser falsificáveis. A gente já vai ver exemplos de hipóteses que podem ser falsificadas e outras que não. Terceiro passo, experimentação com críticas intersubjetivas. Então, se usa a experimentação na tentativa de refutar as hipóteses. E, por fim, se a teoria ela sobrevive a essas tentativas de refutação, a gente diz que ela é provisoriamente, uma teoria científica corroborada. Então, as teorias científicas elas são transitórias, aproximativas e provisórias. A percepção do Popper. Vamos ver então alguns exemplos de hipóteses que são falsificáveis. Tá? Elas são falsificáveis, elas ainda podem ser falsas ou verdadeiras. Né? Então, por exemplo, número 1. Nunca chove às quartas-feiras. Essa hipótese ela pode ser falsificada, né? Mas ela é falsa. Se a gente for testar essa hipótese, a gente vai em algum momento ver que ela é falsa. Número 2. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Essa é uma hipótese também que eu posso testar, que eu posso tentar falsear. Ela é falsificável, né? Mas também é falsa. A gente sabe que tem o caso anômalo da água, por exemplo, que falsificaria essa teoria, essa hipótese. A 3. Objetos pesados, como um tijolo, quando liberados perto da superfície da Terra, caem diretamente para baixo se não forem impedidos. Então, é falsificável. Eu posso tentar falsificar, né, pela experiência. E, até onde nós sabemos, ela é verdadeira. A 4. Quando um raio de luz é refletido de um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Novamente, é uma hipótese falsificável e verdadeira. Mas nunca, né, logicamente, podemos dizer que ela é absolutamente verdadeira. Ela é sempre provisória, né, como a gente já argumentou. Aqui eu trouxe alguns exemplos de hipóteses não falsificáveis. A 5 ali, por exemplo. Ou está chovendo ou não está chovendo. Não tem como eu falsificar isso. Né? Ou está chovendo ou não está chovendo. A 6. Todos os pontos num círculo euclidiano são equidistantes do centro. Ora, se não fossem, não seriam círculos, né? Então essa é uma afirmação similar a dizer todos os solteiros não são casados. Né? Não.
não é falsificável. E a última, número 7, a sorte é possível na especulação esportiva. Então é possível, né? Especulação esportiva. É uma típica afirmação de horóscopo, assim. Então não é possível de ser falsificado. E notem que aqui a questão aparece de que essas hipóteses, teorias que não são falsificáveis, elas nos dizem pouco, né? Elas não nos dão informações interessantes sobre as coisas, sobre a natureza, por exemplo. Ou está chovendo ou não está chovendo, não é uma informação importante. Agora, se eu digo nunca chove às quartas-feiras e se isso é corroborado, é uma informação importante, uma predição que eu posso fazer importante, que na próxima quarta-feira não vai chover. E aí, eu sei, estou sempre preparado para isso, né? Então, as hipóteses falsificáveis, as teorias falsificáveis, elas são úteis, né? E aí vem, o que é uma teoria boa? Uma teoria boa, segundo o falsificacionismo. Quanto mais falsificável for uma teoria, melhor ela é. Tá? Então, uma teoria boa é aquela que faz afirmações amplas a respeito do mundo e, consequentemente, é altamente falsificável. Se ela faz afirmações poderosas, amplas a respeito do mundo, ela é muito falsificável. E aí, claro, ela tem que resistir à falsificação sempre que for testada. Isso é uma boa teoria. Uma teoria que é altamente falsificável. Então, isso quer dizer qual que é a teoria melhor? A que é mais falsificável. E aqui sobrevive as falsificações. A que faz afirmações mais amplas, mais audaciosas. E sobrevive às refutações. Isso é uma boa teoria. Aqui um exemplo. Ó. Na letra A. Marte se move numa elipse em torno do Sol. É uma hipótese falsificável. E a B. Todos os planetas se movem em elipses em torno de seus sóis. A letra B é muito mais falsificável que a letra A. Ela engloba a letra A. Né? Então a letra B, nessa perspectiva falsificacionista, é uma teoria melhor que a letra A. E aí vem a ideia de progresso científico nessa perspectiva falsificacionista com o método hipotético dedutivo. Então, a partir de problemas, os cientistas colocam conjecturas. Então, que tipo de conjecturas? São essas hipóteses que são falsificáveis, que é posta a teste pela experiência, então, e é refutada, né? Em algum momento que algumas teorias sobrevivem um longo tempo e chega num momento que elas são refutadas ou dá algum problema nela, e aí surge um problema novo. E para esse problema aparecem novas conjecturas, novas refutações, novos problemas. É um ciclo que compõe, e a partir disso, segundo Popper, a ciência progride, né, em direção, tentando alcançar, né, a realidade, a verdade, né, apesar de saber que ela não vai atingir de forma absoluta a verdade. Então, em linhas gerais, o método hipotético dedutivo ele tem 4 etapas, que é o problema, hipóteses falsificáveis, experimentação crítica e, se sobreviver a isso, a teoria científica ela é corroborada. Por fim, a última questão, que é o problema da demarcação. Então, esse é o tipo de problema que já aparece lá em Platão, como a gente estava vendo no início, e é onde Popper tenta definir, né, uma linha que vai dividir o que é ciência e o que é pseudociência. Para a gente se inserir bem no contexto que o Popper se encontra, eu vou colocar algumas frases do livro dele para a gente entender. Tá? A primeira é o seguinte:
Após o colapso do Império Austro-Húngaro, a Áustria havia passado por uma revolução. A atmosfera estava carregada de slogans e ideias revolucionárias. Circulavam teorias novas e frequentemente extravagantes. Dentre as que me interessavam, a teoria da relatividade de Einstein era sem dúvida a mais importante. Outras três eram a teoria da história de Marx, a psicanálise de Freud e a psicologia individual de Alfred Adler. E aí ele segue no texto dizendo o seguinte: durante o verão de 1919, comecei a me sentir cada vez mais insatisfeito com essas três: a teoria da história de Marx, a psicanálise e a psicologia individual. Passei a ter dúvidas sobre o seu status científico. Meu problema assumiu primeiramente uma forma simples. O que está errado com o marxismo e a psicanálise e a psicologia individual? Por que serão tão diferentes da teoria de Newton e especialmente da teoria da relatividade? Então notem a preocupação que Popper tinha, né? Ele estava imerso nessa efervescência de teorias novas e revolucionárias, e a teoria da relatividade, ganhando cada vez mais notoriedade e ele fez algumas perguntas, né? Quando pode uma teoria ser classificada como científica? Existe um critério para classificar uma teoria como científica? Esse é o problema da demarcação. Então, para os indutivistas que a gente estudou, o que demarcava a ciência empírica e as pseudociências, né, era o processo do método indutivo. Isso quer dizer que a ciência passa pelo processo do método indutivo. As teorias elas podiam ser obtidas a partir dos fatos e podiam ser verificadas por eles. Esse era o critério de demarcação dos indutivistas. Para Popper é diferente. O critério de demarcação do Popper é o da refutabilidade ou da testabilidade. As teorias das ciências empíricas elas podem, então, em princípio, serem refutadas pelos fatos. Já as teorias pseudocientíficas não podem. Não são testáveis. Não há fatos que as refutem. E essa é a crítica que ele faz forte ao marxismo, ao Freud, ao Adler, né, entre outros, a astrologia, que são teorias que se dizem, em certo grau, se dizem científicas, mas para Popper não são científicas porque elas não são refutáveis. Um psicólogo freudiano enxerga a teoria dele o tempo todo. Ele não consegue colocar a teoria dele à prova. Mesma coisa a teoria marxista. Então, em linhas gerais, que tem que ficar muito claro, é que toda proposição que não é falsificável não é científica. Então, toda teoria que é falsificável é científica. Então, na pergunta, isso aqui é uma teoria científica ou não é? Popper ia perguntar, ela é falsificável? Se for, é científica. Se não for, não é. Então, ciência é falsificável. Pseudociência não é falsificável. E aí vocês podem lembrar das hipóteses que nós estávamos analisando ali, né? Então, as que são falsificáveis poderiam se enquadrar, se sobreviverem, né, às reputações como científica, como hipóteses científicas. Então, a ciência é falsificável, a pseudociência não é falsificável. E aí entra uma questão interessante, né? Porque a irrefutabilidade de uma teoria ela não é uma vantagem como às vezes a gente pensa. Uma teoria que sobrevive a tudo, que é irrefutável, na verdade uma teoria que sobrevive a tudo ela é boa, né? Mas uma teoria que ela não é possível de ser refutada, isso não é uma vantagem. Porque uma teoria que ela não pode ser refutada, ela diz pouco sobre a natureza das coisas, sobre os acontecimentos, ela faz previsões fracas. Né? E ainda uma outra questão interessante é que a proposição de hipóteses ad hoc, que são usadas para salvar as teorias, não é uma atitude considerada científica para o Popper. O que são essas hipóteses ad hoc? São hipóteses que são colocadas
para tentar salvar as teorias, e geralmente essas hipóteses ad hoc elas não são testáveis, elas não são passíveis de falsificação. Então é como se fosse um enjambre que a gente faz na teoria para tentar salvar ela. Tem um exemplo histórico legal que Galileu, né, com o seu primeiro telescópio lá, ele observou que a Lua era composta por crateras, né? Isso contrariava a teoria aristotélica, que era amplamente aceita na época, que dizia que todos os corpos celestes são esferas perfeitas. Aí o Galileu vai lá e vê que é tudo deformado, cheio de cratera, não são esferas perfeitas. E aí teve uma opositora do Galileu que fez uma adição ad hoc, dizendo que havia na Lua uma substância invisível que cobria as crateras e montanhas, fazendo com que ela fosse perfeitamente esférica. Então não tinha como testar, né? Não era uma hipótese testável. Então, isso não é uma atitude, segundo Popper, considerada científica. Claro que nem todos os adendos que são feitos, eles não são a hipótese ad hoc, né? Não é qualquer coisa que eu vou colocar ali para tentar salvar que ele vai ser uma hipótese ad hoc e vai ser ruim, né? Um exemplo histórico disso é o movimento de Urano, né? Então, nesse caso, observações que foram feitas lá no século XIX sobre o movimento de Urano indicavam que a órbita dele se afastava consideravelmente do que previa a teoria da gravitação do Newton. Isso colocava um problema para a teoria newtoniana, né? E assim, os defensores da teoria newtoniana propuseram que existia um planeta perto de Urano que não havia sido identificado, cuja atração gravitacional explicaria essa diferença de órbita que ocorria em Urano, em relação com o que era previsto. Essa hipótese não era ad hoc porque ela poderia ser testada, né? Era possível calcular e observar a região para tentar avistar o planeta. E esse planeta foi observado, né? E hoje é o que a gente conhece como o Netuno, né? Então, alguns exemplos aqui. O que é ciência? O que é pseudociência? A física é ciência. Ela é falsificável. A metafísica é pseudociência. Ela não é falsificável. A economia é ciência. O marxismo, pseudociência. A psiquiatria é ciência. A psicanálise, pseudociência. A medicina é ciência. A homeopatia é pseudociência. Essa é a perspectiva do Popper, né? Para encerrar essa parte, eu trago mais uma citação do Popper sobre essa questão. Ele fala assim: um marxista não era capaz de olhar para um jornal sem encontrar em todas as páginas, desde os artigos de fundo até os anúncios, provas que constituíam verificações da luta de classes. E encontrá-las-ia sempre também, e em especial, naquilo que o jornal não dizia. E um psicanalista, fosse ele freudiano ou adleriano, diria sem dúvida que todos os dias, ou até de hora em hora, estava a ver suas teorias verificadas por observações clínicas. Então, mais uma vez, apontando que essas teorias, na perspectiva do Popper, elas não são falsificáveis, por isso não poderiam ser consideradas científicas. Sintetizando, fazendo uma breve síntese da epistemologia do Popper, do que a gente viu até agora, o empirismo e o indutismo ele não se sustenta, né? Tanto logicamente quanto a questão da observação ela está condicionada à teoria, e também nós não podemos confiar nos sentidos, né, que a gente viu. Não existe observação neutra, apenas a falsidade de uma teoria pode ser provada. Lembra que a conclusão, né, ela é retransmissora da falsidade na lógica dedutiva. Então, se os fatos, né, mostram, né, que uma conclusão ela é falsa, necessariamente, então, a minha hipótese, a minha teoria, ela é falsificada. Mas eu nunca posso dizer que algo é verdadeiro, absolutamente. A ciência, então, ela progride por meio de conjecturas e refutações. Esse é o processo que vai fazendo a ciência progredir, no sentido de uma realidade, né?
E o conhecimento científico ele é sempre provisório. Sempre provisório. E por fim, as teorias científicas elas se distinguem das pseudocientíficas, como a gente acabou de ver, pela possibilidade de serem falseadas pela experiência. É científico aquilo que é falseável, que pode ser falsificado pela experiência. Algumas críticas que se tem à epistemologia de Popper, né, são as seguintes. A observação depende da teoria, como a gente viu antes. Isso conta também para a falsificação. Então, a observação da falsificação também depende da teoria. Em algum aspecto, a pessoa vai ver aquilo que quer ver, aquilo que a teoria está direcionando ela para ver. Isso pode colocar por água abaixo, né, o falsificacionismo em algum sentido. O segundo aspecto é o problema da medida versus o problema da teoria. É difícil a gente saber se por exemplo, alguma coisa foi falsificada pela experiência. É difícil a gente saber se o problema é na teoria, então a teoria tem que ser descartada, ou se o problema é na medida. Eu posso não ter um equipamento que seja suficientemente preciso para eu testar a teoria. Isso não quer dizer que a teoria seja falsa. Pode ser que meu instrumento ainda não seja adequado. Vai ser mais um problema, uma crítica, né, ao falsificacionismo. Pelo menos esse falsificacionismo mais em dia. Um outro aspecto é que as teorias não são simplesmente descartadas ao serem falseadas, né? E junto com isso eu posso colocar o último, que é a história da ciência. Ela mostra que os cientistas tentam confirmar suas teorias e não as abandonam na primeira falsificação, né? Por exemplo, nos primeiros anos, a teoria gravitacional do Newton ela foi falsificada por observações da órbita da Lua, por exemplo. Mais tarde, na mesma teoria, ela foi considerada inconsistente com os detalhes da órbita do planeta de Mercúrio, né? Mas os cientistas não abandonaram a teoria por essa razão. Então, esse caráter enfático do falsificacionismo, ele não é corroborado pela história da ciência em alguns pontos. Mesmo assim, é uma revolução, né, se comparado com o paradigma da ciência moderna e aquelas 4 características que não se sustentam que a gente viu antes. Enfim, aqui algumas referências que eu me baseei para essa apresentação, para essa aula. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.